Imagina que cada arrependimento falso é um caminho errado, e cada vez mais você se sente culpado, até que você se sente sem saída. Mas existe um caminho que Deus abre para aquele que se arrepende de verdade, e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, tá? Hoje eu vou te mostrar como você vai fugir do pecado de uma vez por todas. E nós vamos usar duas estratégias um tanto simples para você poder fazer isso de uma forma eficaz, tá? Só que olha só, existe uma frase que muita gente repete por aí, e essa frase ela é assinada pelo Satanás, é isso mesmo, tá? Muita gente quando peca, aí vem um amigo e fala assim: "Ah, não se sinta mal com isso é normal, isso acontece". Mas essa frase, ela não vem de Deus, tá? Quando você peca, você necessariamente precisa ficar arrependido, sentir a tristeza que vem de Deus. É assim que a Bíblia chama. E nós vamos ver isso em alguns versículos hoje, tá? Mas antes disso, olha só, eu quero te mostrar o fluxo de como isso acontece, tá? Então, a gente vai usar uma maçãzinha aqui como uma representação do pecado, tá? Toda vez que você dá uma mordidinha na maçã, é um pecado que você comete. Então você tá aqui, ó, você tá andando de boa aqui, e aí você peca, você cai, tá? Você dá uma mordida ali na maçã, fechou? E aí você naturalmente levanta, continua caminhando e você peca de novo, dá mais uma mordida na maçã, ó. Quase que eu não acho a maçã mordida aqui, tá? Então, você levanta novamente e aí chega num caminho que você precisa tomar uma decisão. E são duas possibilidades, tá? Ou, de fato, você se arrepende ou você não se arrepende e você tem remorso. Eu vou te explicar a diferença de um para o outro, mas vamos começar com remorso, tá? O que é o remorso? O remorso é você não decidir. É você deixar essa decisão para depois e você continuar pecando. Você colocar isso pro você do futuro, sabe? Essa decisão pro você do futuro. Ou ainda, esse fruto, ele é tão sedutor, tão gostoso, tão atrativo, que você simplesmente ignora. E você continua pecando, vai pra igreja domingo, louva, canta, filma, posta, mas continua pecando e não toma uma decisão. O que é o remorso? O remorso ele pode até envolver a tristeza. Você pode ficar triste, pode se arrepender, né? Entre aspas, você pode ter uma tristeza ali, você fala, Deus, nunca mais vou fazer. E aí, no dia depois, você vai lá e cai novamente. Então, pode existir a tristeza, tá? A tristeza em pecar, ela pode existir, mas você continua pecando. Agora, vamos entender o que é o arrependimento, então, tá? Ó, o remorso, você continua, você desce aqui, ó. Opa, quase que eu faço besteira. Você desce aqui e o arrependimento, você segue em frente. Então, o que é o arrependimento de verdade, tá? É uma tristeza, sim, mas é uma tristeza que gera decisão. É uma decisão em não pecar. Isso é o arrependimento, tá? Você, de fato, você muda o seu caminho, você muda a sua trajetória. É como você está indo numa direção e você toma uma direção diferente da que você estava indo, tá? Você para de fazer aquilo que você estava fazendo. Então, esse esquema aqui, ó, ele é bem didático, tá? Você cai, e aí você tem que tomar uma decisão, ou você, né, vai pro remorso e continua pecando, e esse ciclo aqui, ó, continua acontecendo, ou você se arrepende e não cai mais em relação a esse pecado, tá? Agora, presta muita atenção, porque a Bíblia chama isso de tristeza, tá? O arrependimento, ele gera tristeza. Olha o que está escrito aqui, lá em 2 Coríntios 7. Porque a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento vem dessa tristeza segundo Deus, tá? E aí, algumas pessoas até se confundem nesse versículo, porque elas falam assim, ó, da qual ninguém se arrepende. Ué, peraí, um arrependimento que ninguém se arrepende? Vou botar uma corzinha aqui para você entender bem, ó. Ó, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Pronto. Aqui, agora eu acho que vai... pronto. Opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Esse ninguém se arrepende aqui, ó, está se referindo à salvação, ok? Então, da salvação, ninguém se arrepende. E aí ele continua, mas a tristeza do mundo opera a morte. Qual é a tristeza do mundo? Fala você pra mim, qual é a tristeza? É o remorso, tá? É o remorso, a tristeza do mundo é o remorso. Então vamos lá. E aí, quando você se arrepende de verdade,
duas coisas acontecem. A primeira é o seguinte, Deus, ele se esquece dos seus pecados. Você não se esquece, mas Deus se esquece. Então você vai lembrar daquele pecado até como um aprendizado, até como uma maneira de você não fazer novamente, tá? E nós vamos... Lembra que eu falei que eu vou te dar duas técnicas para você correr do pecado, fugir do pecado? Não são essas duas não, tá? Tá um pouquinho mais para baixo. Essas duas técnicas que vão fazer você, de fato, correr do pecado aí. E essas duas, obviamente, nós tiramos de princípios bíblicos, tá? Bom, quando a Bíblia fala que Deus se esquece, olha lá, em Isaías 42, 25. Eu mesmo, quem está falando? Deus. Sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus não se lembra. Quando você pede perdão e o perdão é genuíno, você se arrepende de forma genuína, Deus não se lembra. E aquele gatilho, aquela história fica na sua cabeça para você não voltar a pecar novamente. Mas outra coisa acontece. Vamos ver qual é essa outra coisa? Bom, você... na verdade, é uma série de coisas que acontecem, né? Mas tudo isso é um zelo por Deus. É um zelo em não pecar, é um temor em não querer desagradar a Deus. Vamos ver quais são esses pontos segundo a Bíblia. Tá lá, é uma continuação do versículo anterior, né? Lá de 2 Coríntios 7, nós lemos o 10 e agora nós estamos lendo o 11. Então, ó, vejam que a tristeza que vem de Deus produz em vocês. Trouxe dedicação. Que dedicação é essa? Em não pecar, tá? Defesa de suas ações, ou seja, é como se você estivesse se defendendo, blindando as suas ações para não pecar novamente. Indignação com aquela situação, com aquele contexto do pecado. Temor. O que é o temor? Se a gente for traduzir, temor é medo. Mas medo não é medo da punição de Deus. E é medo em desagradar a Deus, tá? Esse é o temor. Bom, ele continua aqui falando assim, ó, desejo de me ver. Então você sente esse desejo de ver a Deus, sente um zelo e a prontidão em punir a injustiça. Zelo é cuidado, né? Então você sente esse cuidado ali com a sua santidade e o seu caminho, a sua caminhada com Deus. Claro que o arrependimento e os pecados na sua vida, nem todos eles vão desaparecerem de um estalar de dedos, tá? Deus vai te mostrando alguns pecados, aquilo que você nem achava que era pecado, Deus vai te mostrando. Existem alguns pecados mais evidentes que você tem que tomar a decisão hoje, tá? Que pecados evidentes são esses? Aqueles que são mais latentes na tua vida. Existem outros pecados, pecados do coração, que você precisa vasculhar o coração para se arrepender de cada um deles. E Deus vai te mostrando em oração, em palavra, lendo a Bíblia, vai te mostrando cada um deles e você vai se livrando de cada um deles, ok? Então vamos lá. E olha só vou ler esse finalzinho aqui, ó. Vocês mostram que fizeram todo o necessário para corrigir essa situação. Então, quando você tem zelo, indignação, dedicação, você mostra que fizeram todo o necessário. Agora vamos lá para as duas dicas, tá? São duas técnicas, táticas, estratégias para você fugir do pecado. Bom, primeiro, a primeira, né, é a placa de perigo. Vou colocar uma situação aqui, tá? Eu vou tirar um pouquinho do pecado para você poder entender como funciona a placa de perigo. Imagina que você, toda sexta-feira, chega do trabalho cansado, e aí você senta no sofá, começa a ver o YouTube, e do nada, a hora passa muito rápido, e você fica sem o que comer, vai lá e pede um lanche, ok? Não estou falando que pedir lanche é pecado, só quero te explicar o que é a placa de perigo. Você pede o lanche e você agora quer parar de pedir lanche. Ok? Onde que nós poderíamos colocar a placa de perigo? Não é no abrir o aplicativo do iFood, por exemplo, porque aí é muito tarde. Então você volta a uma casa quando você começou a ver, né? Você começou a mexer no celular por horas. Então ali eu já coloco uma placa de perigo. Mas antes disso, você sentou no sofá, cansado. Essa é uma grande placa de perigo, porque você já está cansado. Você sentou ali, você sabe que vai passar horas no celular. E antes disso, você chegou em casa, né, cansado, e você não teve uma atividade. Você tomou a decisão de... Né, você não tomou um banho, você não foi fazer comida, você não fez uma outra coisa. Ou seja, existem ali quase 3 placas de pecado, 3 placas de perigo que você poderia acionar. Essas placas, elas servem de alerta para você. E aí você vai lembrar desse vídeo aqui. Olha, eu preciso colocar uma placa
E toda vez que essa placa chegar perto, você vai lembrar e não vai tomar uma decisão errada como você tomava antes. Então, vamos colocar isso para um pecado. Você sabe que sempre que alguém te convida para sair, a partir daquilo você toma várias decisões erradas e acaba pecando no final da noite. Então, você já entende que é quando aquela pessoa te chama para sair, aquilo é uma placa. Ela vai me chamar para sair para onde? Sei lá, vou fazer um boliche ou vou para uma balada. Então, toda vez que eu vou para uma balada, eu geralmente conheço um rapaz, conheço uma menina, né? Se você for uma menina, conhece um rapaz. Se você for um menino, você conhece uma menina. E aí, aquilo leva a uma, né? Acaba evoluindo ao ponto que eu levo essa pessoa para casa e eu peco e tem um pecado ali de uma transgressão sexual, tá? Então, qual é a placa que você poderia colocar? Lá na frente, quando alguém te convida. Agora, eu quero que você pegue os pecados que existem na sua vida e eu quero que você volte sempre uma casa e vá criando agora placas de perigo, ok? Faça isso e você vai ver que muda tudo. Então, o que é placa de perigo? Resumindo, é identificar quais são os gatilhos que fazem você querer pecar novamente, tá? E aí, existe aqui, ó, a segunda forma, que é quebrar a ponte. O que é quebrar a ponte? É impedir que você tenha acesso a pessoas ou a situações que fazem você pecar. Então, digamos que você seja consumidor de uma substância ilícita. E aí, como é que você consegue essa substância? Volta uma casa. Você consegue quando você aciona uma pessoa no teu WhatsApp. Uma pessoa que entrega na sua casa. Você manda uma mensagem, você encontra com ela em algum lugar. Então, o que é quebrar a ponte? É você apagar esse contato. É você não ter mais acesso a essa pessoa. E você pode levar esse quebrar a ponte para todos os pecados que existem, tá? Então, agora, novamente, eu quero que você coloque esses pecados que você já anotou, quais são as pontes que você precisa quebrar? Quais são as coisas que você precisa, quais são as decisões que você precisa tomar que vai te deixar muito distante daquele pecado? Nossa, nesse exemplo que eu dei, nossa, eu vou ter que achar o contato com alguém vai me passar o contato de novo, eu vou salvar o contato e vou mandar uma mensagem. É muito distante. E por ser distante, por você causar esse impedimento, essa distância, isso já vai te ajudar muito, tá? Bom, o vídeo ele fica por aqui, mas aqui do lado tem 2 vídeos que você pode assistir e vão ser muito legais para você poder continuar crescendo como um cristão. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!